Questão 15. Exemplo 15. O tempo de reação, ou seja, o intervalo de tempo entre o instante em que uma pessoa recebe informação e o instante em que reage, de certo motorista, é de 0,7 segundos. Esse motorista está drogado. O tempo de reação de uma pessoa normal é em torno de 0,3, 0,2 segundos. Um piloto de Fórmula 1 tem um tempo de reação de 0,1 segundos. É menos do que 0,1 segundos, pessoal, é menos do que uma piscada. Tudo bem? E os freios podem reduzir a velocidade do seu veículo à razão máxima de 5 metros por segundo a cada segundo. Qual o nome disso? Aceleração. A variação de velocidade na unidade de tempo, o nome disso é aceleração. Supondo que ele esteja dirigindo a velocidade constante de 10 metros por segundo. Determine o tempo mínimo decorrido entre o instante em que ele avista algo inesperado que o leva a acionar os freios até o instante em que o veículo para. Pessoal, então é bastante simples, né, a questão. Então nós temos aqui o nosso carro. Nosso carro ele está com velocidade, a princípio com velocidade constante de 10 metros por segundo. Ele vê algo e durante 0,7 segundos ele não faz nada. Mas depois desse instante, o que acontece? Ele está com uma velocidade de 10 metros por segundo. Aí, finalmente, o que acontece? Ele para, ou seja, sua velocidade final é igual a quanto? 0. A pergunta do problema aqui é a seguinte. O tempo mínimo decorrido entre o instante que ele avista algo inesperado que o leva a acionar os freios até o instante que o veículo para. Bom, o tempo que o veículo para é dado pela fórmula V igual a V0 mais AT. Muito simples, né? Se o veículo, não querendo bagunçar com vocês, tá? O veículo para, a velocidade final é igual a quanto? 0. Qual é a velocidade inicial do carro? 10. Aceleração positiva ou negativa? Negativa. O movimento retardado, portanto, vai ficar menos. Ele falou que a velocidade, os freios, podem reduzir a velocidade do seu veículo à razão máxima de 5 metros por segundo a cada segundo. Isso é aceleração. Metros por segundo. Lembra da nossa primeira parte da aula? Então é quanto? Menos 5 metros por segundo ao quadrado. Até colocar aqui, aceleração igual a quanto? Menos 5 metros por segundo ao quadrado. Multiplicado pelo tempo que ele demora para parar, que eu não sei quanto que vale. Então 5t vai ser igual a 10, portanto t vai ser igual a 2 segundos. Consequentemente, o tempo total vai ser o quê? 0,7 segundos que ele não faz nada, porque ele vê algo assim, o carro continua se movimentando, com a mesma velocidade. E somente quando passa esse tempo de reação é que ele começa a fazer alguma coisa. Que é 0,7 mais 2. Esse tempo total vai ser igual a quanto? 2,7 segundos, pessoal. No trânsito, é uma eternidade. É uma eternidade. Tudo bem? Então, esse é o tempo de reação. Ficou claro? Letra B. A distância percorrida nesse intervalo de tempo. É fácil. A distância percorrida vai ser a distância que ele vai andar enquanto não faz nada, mais a distância normal, que é do movimento uniformemente variado. Tudo bem? Deixa eu escrever isso daqui. Essa primeira distância é a distância que ele percorre durante o tempo de reação dele. E essa segunda distância é a distância que ele percorre fazendo a frenagem. Tudo bem? No primeiro caso, o nosso corpo ele está em movimento uniforme. Então vai ficar como? S igual a S0 mais velocidade multiplicado pelo tempo. S igual a S0 a 0. A velocidade a princípio dele é 10. E durante 0,7 segundos ele não faz nada. Então delta S1 vai ser igual a 7 metros. Na segunda parte do movimento, o cara ele está em movimento uniformemente variado. Então qual vai ser a distância que ele vai percorrer? S igual a S0 mais V0t mais até o quadrado dividido por 2. A distância vai ser igual a quanto? S0 quanto que é? É 0, a velocidade dele inicial é quanto? 10. Multiplicado pelo tempo que ele vai demorar para parar, que é 2 menos 5, né? Multiplicado por 2 ao quadrado dividido por 2. S é igual a quanto? 20. 2 ao quadrado é 4. 4 dividido por 2 é 2. Vai ficar menos 5 vezes 2. S é igual a 20 menos 10, que vai dar quanto? 10 metros. Portanto, a distância que ele percorre até parar vai ser quanto? O tempo que ele andou enquanto não podia fazer nada, que foi quanto? 7 metros. Mais a distância que ele andou até parar, 17 metros. Obviamente eu não preciso nem falar do trânsito, que você, quando você dirige, né, você tem que ficar com olhos o tempo todo na sua trajetória, olhos na pista. Por quê?
Porque um instante que tu fica olhando para o celular, meio segundo, tu percorre vários e vários metros. Pode aparecer alguém pode virar na sua frente, alguém pode bater. São várias possibilidades. É por isso também que você tem que ter aquela distância mínima do carro para sua frente. Às vezes, dependendo das condições de trânsito, é claro, pode ser até culpa da pessoa da frente. Deu uma patetada, né, e tu bateu nela. Mas a lei diz que tu precisa de uma determinada distância, que dá um tempo de reação necessário. Se você bateu, é porque você não estava na distância necessária. É por isso que normalmente quem bate por trás, normalmente, né, depende do caso, né, leva a culpa. Então é isso aqui, tá, pessoal? São essas questões, são bem detalhadas elas, espero que vocês tenham prestado atenção e tenham visto como é que se faz a aplicação desse exercício. Muito obrigado, vejam as aulas detalhadamente, se inscrevam, tá, compartilhem e abraço. Vamos estudar.